Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a ver energia de ligação, tá? Então, energia de ligação vai ser o seguinte, ó. Imagina você que aqui eu tenho um elemento, o hidrogênio, ligado a outro elemento, também hidrogênio, formando a molécula de H2, né? Aqui H2. Essa ligação aqui entre um elemento e outro, uma ligação simples no caso, a gente consegue rompê-la. Para eu romper essa ligação, eu vou gastar 435,5 kJ por mol. Como assim romper? Se eu tiver lá a molécula de H2 e eu quiser quebrar aquela ligação, separar um átomo de outro, eu vou precisar gastar essa energia, tá? Imagina aqui, ó, que eu tenho a tampa aqui do piloto, né, da caneta na caneta. Para eu quebrar essa ligação, romper ela, eu forneço energia. Então, para eu quebrar a ligação, a energia aqui, ó, a entalpia é um valor positivo, tá? Então, eu tenho aqui uma molécula de H2 e eu quero romper essa ligação. Gastando essa quantidade de energia, eu tenho dois átomos de hidrogênio separados, ó, 2H na forma gasosa, são dois átomos de hidrogênio separados. Se eu quiser romper uma ligação, por exemplo, dupla na molécula de O2, que é o gás oxigênio, eu vou precisar gastar 494,8 kJ/mol. Então, eu forneço essa energia, repara que o sinal aqui é positivo, porque é uma energia fornecida, né? Ele precisa absorver essa quantidade energética para ser rompido. Então, eu tenho lá a molécula de H2, perdão, de O2, numa ligação dupla. Quando eu forneço energia, essa ligação absorve essa quantidade de energia, por isso que o valor é positivo, ele ganha. E aí eu tenho dois átomos de oxigênio separados. Assim como eu consigo também romper ligações triplas, ó. Ligação tripla N2 faz uma ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio. Para eu quebrar essa ligação, repara que a quantidade energética é muito maior. É quase o dobro, se não o dobro, né? Não. Mas é quase o dobro da ligação, por exemplo, dupla ou da ligação simples da molécula de H2. Então, eu forneço essa quantidade de energia para eu quebrar a ligação tripla e eu ter dois átomos de nitrogênio isolados, separados. Para que a gente usa, né, na prática, energia de ligação? Para calcular o ΔH da reação, ver se a reação vai ser endotérmica ou exotérmica. Então, imagina você que eu tenho aqui a ligação CH. Simples, um átomo de carbono, ligação simples com um átomo de hidrogênio. O valor para eu quebrar essa ligação custa 412,9 kJ por mol. E aí, eu tenho uma molécula de CH4, que é o gás metano, onde nessa molécula eu tenho quatro ligações, ó, CH, 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 CH. E aí eu quero romper essas quatro ligações. Como é que eu vou fazer? Eu sei que cada ligação CH custa 412. Então, para eu romper essas quatro ligações na molécula de metano do CH4, eu vou multiplicar o valor de cada uma por 4 e vai me dar um total de 1.651,6 kJ. Ou seja, eu tenho uma molécula de CH4 com 4 ligações CH e eu quero romper essas ligações para eu ter isoladamente o átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Eu rompi aqui todas as ligações, mas esse átomo e esses átomos de hidrogênio vieram dessa molécula. Para eu ter esses átomos todos separados, eu vou gastar 4 vezes o valor da ligação simples carbono-hidrogênio, que vai me dar um total de 1.600 e vrum, tá? A gente tem tabelado esses valores, né, de ligação, de energia de ligação. Então, eu não lembro qual é a página no livro de vocês, mas vocês não precisam decorar esses valores, tá? Repara que aqui, ó, eu tenho ligação simples, carbono-carbono, ligação dupla, ligação tripla. Repara que os valores vão aumentando, ó. 83 quilocaloria. Cuidado que aqui está em caloria e aqui está em joule. Tem que tomar cuidado com o que a questão vai pedir, se quer em caloria ou se quer em joule. Geralmente, joule é mais usado. Mas repara que a ligação ela vai aumentando, ó, a energia da ligação, né? A simples é mais fraca do que a dupla, que é mais fraca do que a tripla, tá?
E aí, como esses valores de energia de ligação, que são tabelados, não precisa decorar, a gente consegue, por exemplo, calcular o ΔH dessa reação. Eu tenho aqui uma reação química, antes da seta são os meus reagentes, depois da seta são os meus produtos. E eu quero saber se essa reação é endotérmica ou exotérmica, por exemplo. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Primeiro eu tenho que saber qual é a estrutura aqui, ó, dessas substâncias. O ácido iodídrico, né, que é o HI, tem essa estrutura aqui, ó, o H com I. Só que eu tenho duas moléculas aqui, o coeficiente estequiométrico diz que são duas moléculas desse ácido. Então, eu tenho duas moléculas desse ácido. E aí, o outro reagente é o Cl2. Por que é Cl2? Porque eu tenho dois átomos de cloro. E a ligação que o cloro vai fazer é uma ligação do tipo simples, tá? Tudo que está antes da seta são reagentes. E os reagentes precisam romper as ligações para formar os meus produtos. A reação química nada mais é do que o rearranjo dos átomos. Eles vão romper essas ligações, todas aqui, e vão se rearranjar para formar o meu produto. Esse átomo de cloro aqui, ó, que estava ligado com outro átomo de cloro, lá no produto ele vai passar a se ligar com o hidrogênio. Então eu tenho que romper essa ligação e essas ligações para esse átomo de cloro se ligar a esse átomo de hidrogênio e formar uma nova substância. Assim como o outro produto aqui também é formado, que é o iodo, né, gasoso. Então, para eu formar o I2, esses dois átomos de iodo precisam romper essas ligações para formar a molécula de iodo, que é o I2. Então, vamos lá. Cada ligação HI vale 298,4, né? Só que aqui eu tenho duas moléculas de HI, então eu vou romper essa e eu vou romper essa. Então, eu preciso somar aqui as duas. Cada uma vale 298, vai ser 298 mais 298. Isso é o que eu gasto para quebrar essas ligações. Mas o que eu vou precisar gastar para quebrar essa ligação de Cl2, que custa 242. Todos esses valores estão tabelados no slide anterior, tá? Então, para eu romper essas três ligações, eu vou gastar esse total aqui. O que eu vou precisar fazer? Somar. Somando 200 e brum com 240 e brum, vai dar 838. Lá no meu reagente, as ligações não são rompidas, as ligações são formadas. Lembra, aqui eu separo, não aqui, né? Aqui eu separo as ligações nos reagentes e eu rearranjo essas ligações para formar o meu produto. Então aqui, ó, eu tenho essa ligação que vai ser formada, o H com Cl. Esse H com o Cl. Só que eu tenho dois HCl, são duas substâncias HCl, isso por conta do balanceamento, né? Se aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, lá no produto eu também tenho que ter dois átomos de hidrogênio. Se aqui eu tenho dois átomos de cloro, lá eu também preciso ter dois átomos de cloro. E aí essa ligação vai ser formada. A ligação HCl, olhando lá na minha tabela, ela custa 430 para ser formada. Então eu tenho essa ligação 430 e essa outra ligação 430,9, né? Mais a molécula de iodo que também é formada, I2. Esse iodo se liga a esse iodo. São esses dois átomos de iodo aqui, né? Que estavam ligados com hidrogênio. Para eu formar essa ligação, o custo dessa ligação para ser formada é baixo, né? 150,9 kJ. E aí eu vou somar tudo. Somando, eu vou ter um total aqui de 1012,7 kJ. Os valores estão em joule, tá? E aí o que eu vou fazer para saber se o ΔH da reação é positivo ou negativo? O que acontece? Quando eu tenho a ligação sendo rompida, que é o caso do reagente, esse valor vai ter que ganhar um sinal positivo, que é esse sinal aqui. Por quê? Imagina aqui de novo que eu tenho um reagente, vamos supor, sei lá, a molécula de HI, que é o ácido iodídrico, e essa ligação precisa ser rompida. Para romper essa ligação, a ligação absorve energia. Repara que eu que vou fornecer, ó. Eu faço a força para romper a ligação, mas a ligação absorve energia para ser rompida. Como ela absorve energia para ser rompida, é endotérmico o processo de rompimento das ligações. Então, o valor precisa ser positivo. Só que esses átomos, quando estão isolados, rompidos, né, sozinhos na natureza, eles ficam com um valor de energia muito alto. Para eles não compensa. Então, o que eles vão fazer? Na hora que eles formam a ligação, eles têm muita energia de forma isolada, eles estão altamente energéticos, e aí eles formam a ligação para se estabilizar. É igual duas pessoas solteiras, sabe? Duas pessoas sozinhas, solteiras,
A quantidade de energia é muito alta. A pessoa sai, passeia, não agora na pandemia, né? Mas sai, passeia, vai pra balada, vai pra noitada, dizer que... Aí quando começa a namorar, quando forma uma ligação, a pessoa fica menos energética, ela perde energia. Fica mais em casa, maratona mais as séries, vê mais filme, vai pro cinema, leitura. É tendência, tá? Você perde energia quando forma a ligação. Então, como você perde energia, esse valor na hora de eu somar todas as ligações que são formadas, né? Eu preciso colocar um valor negativo. Sempre. No reagente é positivo, você soma tudo e no final bota um sinal positivo. No produto você soma tudo e coloca um valor negativo, porque isso é liberado na hora que as ligações são formadas. Com esses valores, eu consigo calcular o ΔH. Aqui eu coloquei bonitinho para vocês, a energia total necessária para quebrar as moléculas do reagente. Como você quebra, é positivo. E aqui a energia total para formar as moléculas no produto. Como é formação, o valor é negativo. E aí, como é que você vai calcular o ΔH? Você vai pensar em dinheiro. Como assim? Recebi meu pagamento. A reação é sempre de reagente para produto. Sempre nessa direção. Então, o quanto que eu primeiro precisei gastar para poder romper as ligações? 838. Então, imagina dinheiro. Eu ganhei no meu salário R$ 838. E aí eu meti o pé na jaca e gastei 1.012. Você acha que eu vou ficar positiva ou negativa? Quando a gente costuma pensar em dinheiro, a gente costuma acertar. Então, o ΔH da reação vai ser um valor negativo. Caramba, eu gastei isso aqui, perdão. Eu ganhei esse valor e eu gastei esse valor, eu vou ficar devendo esse valor. Menos 1.703,9... Mil não, né? Menos 173,9 kJ mol. Isso porque todos os valores que eu usei aqui foram em kJ mol, lá na minha tabela. E aí, quando eu vejo que o ΔH da reação é um valor negativo, não importa quão negativo seja, mas é um valor negativo, eu já posso dizer que a minha reação é exotérmica. Essa reação é um processo exotérmico, é um processo que vai liberar calor, porque o valor do ΔH é um valor negativo, tá? E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês calculem, por favor, o ΔH dessa reação aqui, ó. Eu tenho o álcool, que é essa substância, entrando em combustão na presença de oxigênio, né? Porque toda combustão tem que ter oxigênio, e formando 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. E aí eu fui muito fofa e desenhei para vocês a estrutura da substância, ó. O álcool, esse álcool aqui, eu tenho essas ligações, CH, CH, CH. C com C, como ligação simples, CH, CH, CO, OH. Esses valores aqui são 3 moléculas de oxigênio, né? Então tem uma dupla, outra dupla, outra dupla. Esses valores todinhos vocês vão encontrar aqui, ó, na tabela desta página, do slide anterior. Tá? No livro de vocês também tem. Então aqui, ó, qual é o valor da ligação C simples C? Ah, é 347 kJ. Trabalhem com quilojoules. Eu quero a resposta em quilojoule. Quanto vale a ligação carbono e hidrogênio? 412. Então, lá no exercício, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão somar cada uma desses valores das ligações no reagente, valor positivo. Cada uma das ligações no meu produto, valor negativo. E vão verificar qual é o ΔH da reação. Tira uma foto e anexa para mim na tarefa do dia. Não me mandem pelo chat, porque são, sei lá, uns 300 alunos. Se todos vocês mandarem respostas pelo chat, eu perco a noção de quem entregou e quem não entregou. Então, anexa na tarefa. Tira uma fotinha, coloca o nome, escreve. Tira uma fotinha e anexa na tarefa para mim e me entrega, tá? Beijinho, tô morrendo de saudade de vocês. Até semana que vem.